Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou o jornalista Josias Lacura, assessor técnico da ESED. Para mim é um prazer, um privilégio que se renova a cada instante atuar nesse projeto como apresentador. Promover discussões sobre a educação e direitos humanos no campo do emprego e inovação, visando refletir sobre as interlocuções possíveis entre as áreas, com as propostas e objetivos que norteiam a realização dos encontros regionais dos direitos humanos e do Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos, que iniciamos no último dia 15 de junho, serão até o dia 21 de julho próximo. Este é um projeto piloto, abrangendo 10% dos municípios do nosso estado, podendo vir a ser estendido para as demais regiões de acordo com o interesse por elas demonstrado. Estamos iniciando a segunda rodada do eixo 3, a erradicação da pobreza e da fome, com a professora Joana D'Arco Vaz, União da Vitória. Ela traz como convidado o professor Almir Sandro Rodrigues, que é Biologia e Meio Ambiente. Os municípios nesse evento envolvem os servidores pertencentes à região 2, onde estão inseridos Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Castro, Serra Azul, Colombo, Itapeiro Sul, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná. Destacamos mais uma vez que esses encontros regionais vão culminar com o Seminário Estadual de Educação e Direitos Humanos, programado para o dia 21 de julho próximo e aberto também ao público externo, reunindo os 4 palestrantes dos encontros. Lembramos que já está disponível o formulário de frequência, tido até o final da palestra da professora, porque depois disso vai ficar indisponível. A ESED tem uma plataforma de aprendizagem, EAD, onde está sendo postado o material das palestras com um fórum aberto, ampliando assim, além desse nosso meeting. Agora, com muito prazer, passo a palavra ao nosso diretor-geral de Educação em Direitos Humanos do Paraná, do governo Carlos Ratinho Massa, ao professor Tadeu Átila Mendes. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Luana. Boa tarde, professora Joana. Boa tarde, professor Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse dia, que para nós é muito importante para a discussão desse tema, a erradicação da pobreza e da fome. A questão da pobreza e da fome, para nós, é um termo importantíssimo, tendo em vista o trabalho que todos aqui desenvolvem, né, na secretaria e também nas suas cidades. Principalmente num momento que nós estamos vivendo, lembrando aqui o professor Boaventura Souza Santos, que ele fala da questão da pedagogia do vírus, né, um livro que ele lançou ano passado, logo no início da pandemia, onde ele dizia o seguinte: nós estamos vivendo num mundo diferente, num mundo em crise econômica, crise social, crise política, crise moral, e um mundo que vai mudar, que nós estamos percebendo a sua mudança, mas infelizmente nesse novo mundo nós estamos percebendo o aumento da desigualdade social, da fome, da pobreza, e esse é um desafio que nos toca muito e que também nos chama a várias reflexões. Nós temos aqui muitas pessoas nos assistindo que estão lá nos seus municípios fazendo um belíssimo trabalho e enfrentando essas dificuldades. E quando falo nisso, a gente lembra de um briefing do Cadastro Único, do Cadastro Único, que é uma ferramenta do nosso trabalho, ferramenta nacional, e aqui no Paraná também nós temos, nos municípios também, e nós havíamos comentado com a professora Joana e com o professor Almir, que esse briefing do Cadastro Único nos diz o seguinte: olha, no Paraná nós temos, na pobreza, 1.358.000 famílias, com dados atualizados do mês passado. E na pobreza extrema, no Paraná, nós temos 353.000 famílias. E na pobreza extrema, que não recebe em Bolsa Família,
82 mil famílias. A gente fala, mas o que é pobreza extrema e o que é pobreza? Bom, segundo o Banco Mundial, pobreza, as pessoas em situação de pobreza, são aquelas que vivem com uma renda mensal de até R$ 499. E extrema pobreza, aquelas que têm uma renda de R$ 178. Então, imagine a pessoa viver, pagar a conta de luz, de água, gás, energia, comida, roupa, transporte, etc., com esse valor. Então, essa é a nossa pobreza e pobreza extrema. E o nosso desafio é enfrentar esse quadro, gerando inovação, gerando trabalho, buscando sempre esta questão, o entendimento da educação enquanto ferramenta, enquanto instrumento de mudança desse processo, contextualizando com os direitos humanos, né? Direitos humanos que a gente estuda, com os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, os direitos sociais, culturais, os direitos difusos, principalmente o direito da liberdade de expressão. Nós hoje estamos aqui falando de direitos humanos num mundo contemporâneo onde não é fácil defender os direitos, principalmente na questão da liberdade de expressão, da fraternidade e de uma cultura diferenciada, né? Nós estamos hoje numa emergência de constituir política para o desenvolvimento, principalmente da cultura da paz, da não violência, menos ódio e mais amor. A democracia perpassa por isso. E nessa questão, hoje, a ONU está discutindo, além das ODS, uma proposta de pacto global para o desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável, e também visando sempre a questão da inovação social, tecnologia social. Mas nisso tudo, a grande engrenagem chama-se educação. Educação enquanto despertadora das pessoas. Como a própria epistemologia do termo nos ensina, que educação significa educere, despertar as pessoas para esse momento, para essa inovação, para que todos nesse grande ecossistema social, de inovação social, possam conviver e pensar neste desenvolvimento, nesse despertar para o desenvolvimento. Quero adiantar quem estará ouvindo que haverá uma belíssima exposição a partir de hoje com a professora Joana e a professora Almira. Por favor, aproveitem essa grande oportunidade de beber junto esse conhecimento e ficar à vontade para os questionamentos, para as reflexões, para as perguntas, nesse tema tão rico e tão importante para o nosso dia a dia. Professora Joana, muito obrigado pela oportunidade de ouvi-la. Professora Almira, muito obrigado pela sabedoria que vocês estão trazendo, compartilhando conosco. Agradecemos antecipadamente e devolvo a palavra para o nosso apresentador, moderador, Josias, que também está conduzindo esses nossos eventos. Muito obrigado a todos e uma boa tarde e vamos em frente. Obrigada. Nós é que agradecemos, professor Tadeu. Queremos, então, deixar a palavra à disposição da professora Joana Dark Vaz, com seu convidado especial, o professor Almir Sandro Rodrigues. E, ao mesmo tempo, mais uma vez lembramos que o formulário para confirmação de presença já se encontra disponível com o link para todos vocês que precisa ser usado até o final deste nosso encontro. Boa tarde, seja muito bem-vinda, professora Joana, seja muito bem-vindo, professor Almir. Então, boa tarde, professor Tadeu, boa tarde, Josias, Luana, todos vocês que estão aqui conosco, né, nesta tarde aí fria, bastante fria, né, e para a gente discutir uma temática bastante importante aí. Então, sou professora Joana Dark, sou professora da Universidade Estadual do Paraná, de União da Vitória, né, trabalho em União da Vitória, né? Tá, né, Josias? Muito bem, professor. Então, eu fiz mestrado e doutorado
na área de educação e políticas, educação, Estado e políticas públicas na Universidade Estadual, na Universidade Federal de Santa Catarina, e sou pedagoga, né? No mestrado e no doutorado, né, eu tive, principalmente no mestrado, né, eu estudei a educação como uma condicionalidade dentro do programa Bolsa Família. O resultado desta pesquisa de mestrado me levou ao doutorado, né, em que nós vamos ver hoje, né, que esse programa ele foi considerado um programa exitoso, né, pelos organismos multilaterais e como uma recomendação aos países que também enfrentam o problema da fome, né, e o problema da miséria, da pobreza, como são os casos dos países da África, né, subsaariana. Então, eu fui para Moçambique, estudar Moçambique, né, fiquei lá um período para estudo, para vivência e conhecimento da realidade moçambicana, né, e que foi muito bom. Então, a pesquisa, né, que a Luana nos convidou, né, a fazer aqui é justamente trazer reflexões, né, acerca de duas situações, duas realidades brasileiras, mas não só brasileiras, mundialmente falando, né, mas aqui nós estamos falando principalmente do Paraná e do Brasil, né, que é a pobreza e a fome, né? Então, temática ela é muito abrangente. Eu tomei a liberdade de pedir ao professor Tadeu e à Luana, né, a autorização de trazer o professor Almir, que também discute, né, toda a pesquisa dele também vai nessa direção, né, como uma forma de contribuição, né, acerca dessa temática, né, contribuição com vocês, com os municípios, né, aqui envolvidos. Então, antes de começar, eu peço para o Almir também se apresentar e a gente já entra na palestra. Bom? Obrigado, Joana, né, professor Tadeu, Luana, né, o Josias, né, aí no cerimonial, né. Boa tarde a todas e todos presentes, né, aqui, né, na Grande Curitiba, né, e também a região de Ponta Grossa, né, acredito que deve ter, né, estava indicado, né. Eu sou Almir Sandro Rodrigues, né, eu sou de São Paulo, né, sou paulista, né, a Joana não falou, né, mas ela é mineira, né, esqueci. É mineira, mas já está aqui para o sul há algum bom tempo, né, e eu vim estudar, sou de Osasco, né, da Grande São Paulo. É muito distinto falar Grande Curitiba e Grande São Paulo, né? São Paulo, só a Grande São Paulo são 20 milhões de habitantes. Eu sou de Osasco, né? Um município de muito trabalho operário, né? Então tem essa questão. São 1 milhão de habitantes, só Osasco. Mas eu vim com 17 para 18 anos para Curitiba estudar e fui ficando aqui no Sul, né? Muito mais parte da vida aqui no Sul do que lá em São Paulo. Eu fiz filosofia, sou filósofo, né? Formado aqui na Federal do Paraná, minha graduação, né? A primeira graduação em filosofia, sou professor, né? Fui professor da rede estadual aqui no Paraná, professor de história, primeiramente, depois filosofia também e sociologia, quando voltaram essas disciplinas, né? A grade curricular da educação básica, principalmente no Fundamental 2 e ensino médio. E nesse momento, em 91, eu comecei a minha segunda graduação. Eu sou engenheiro florestal também, filósofo, engenheiro florestal, né? Duas formações bem distintas. Mas é a engenharia florestal, nesse período, que me fez aproximar muito às condições de trabalhadores rurais, né, principalmente nos assalariados da madeira, né, a região mesmo de Castro, né, tem muita produção ali de madeira naquela região toda, né, no Paraná todo, né, a gente pode dizer, muito pinos e eucalipto.
Mas isso me fez ir aproximando as áreas de trabalhadores rurais e um pouco as questões de ciências humanas dentro de uma engenharia. E estava conversando com o professor Tadeu, né, anteriormente, acabei realmente me aprofundando muito nos estudos e no trabalho com agricultores familiares, assalariados do campo, comunidades rurais em geral. E isso me fez voltar para humanas no meu mestrado, né? O meu mestrado é na sociologia, aqui na Federal do Paraná, né, onde eu discuto a parte justamente do desenvolvimento sustentável e solidário, junto aos movimentos sociais, né, vinculados à área do campo, né, movimentos do campo. E numa linha chamada Ruralidades e Meio Ambiente. Né? Então, na sociologia, ruralidades e meio ambiente, e no doutorado eu me aprofundo, né, junto a alternativas de produção alimentar, né? Pensando na crise alimentar, como é possível num país como o nosso ainda ter fome, né? Já que nós produzimos tantos alimentos. Depois a gente vai falar mais disso. Só para finalizar, meu doutorado foi junto à rede Ecovida de agroecologia, e uma das experiências um dos núcleos, né, da rede Ecovida é no Vale do Ribeira, né, com a Coopera Floresta, onde eu me aproximei muito às comunidades quilombolas, né, de agricultores familiares no Vale do Ribeira, Bocaiúva do Sul, Adrianópolis, Barra do Turvo, né, e outros municípios próximos, né. Então, terminei o meu doutorado. E atualmente estou na Unespar como professor de pedagogia, lá no curso de pedagogia, né, no colegiado, né, de pedagogia, em União da Vitória também, junto com a professora Joana. Joana, podemos começar ali? Então, vamos começar, né? Nós vamos fazer uma fala inicial e depois, né, vocês podem, como o professor Josias falou, o professor e o Tadeu, né, o professor Tadeu, vocês podem trazer perguntas, contribuições, né, reflexões acerca do que nós vamos trabalhar aqui com vocês. Gostem, né, da apresentação e que realmente esta reflexão contribua com a formação de vocês. Então, já estão vendo? Sim, estamos. Pode passar. Então, nosso tema, né, do eixo 3, erradicação da pobreza e da fome, né? E é uma continuidade, vocês já tiveram 2 semanas de estudo, né? O eixo 1, o eixo 2. De hoje a gente aprofunda aí, né, através do eixo 3, dois objetivos, né, do desenvolvimento sustentável da ONU. Pode passar, Almi. Nós vamos discutir com vocês, né, essa temática, e a erradicação da fome e da pobreza não é uma questão só conceitual, ela é uma questão real, né, objetiva, material, né? Então, por isso que para discutir pobreza e fome, ela tem que perpassar realmente pelos direitos humanos, né? Não dá para a gente discutir pobreza e fome se não for por por essa linha, por esse viés dos direitos humanos. Começa, claro, que essas questões, elas são somente questões norteadoras aqui para a gente pensar essa temática. Nós, necessariamente, não precisamos respondê-la aqui, né? Respondê-las, mas podemos repensar e pensar e refletir ao longo aí do nosso trabalho. Né? Como são compreendidas essas 2 realidades sociais? A pobreza e a fome, elas são compreendidas por nós. Né? O que é erradicar a pobreza? Fome. Né? Alguns de nós já viveu essa situação de fome? Essa experiência de fome, de extrema pobreza? Nós estamos falando de gestão da pobreza e da fome na perspectiva de alívio, ou nós estamos discutindo as estruturas
que as mantém. Né? Nós vamos ver que os organismos multilaterais, o Estado, eles caminham na direção da gestão da pobreza e da fome. Nós, enquanto profissionais, né, enquanto pessoas, né, defensoras dos direitos humanos, nós pensar e assumir essas condições objetivas a partir apenas de um alívio, ou precisamos repensar essas estruturas? Pode passar, Flor. Né? E aqui, né, a gente pode começar um caminho além das questões que a gente já propôs a vocês, né, e a nós, constantemente a gente tem que repensar essas questões, mas aqui para nos ilustrar, ajudar a refletir, né, a Mafalda, né, eu considero a Mafalda uma colega, né, uma companheira, uma amiga, né, e o Quino, né, que é autor, né, da Mafalda, dos quadrinhos dela. E vejam as cenas deste quadrinho, né? E inclusive as folhas secas no chão aqui mostram em qual época do ano nós estamos, né? Quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Eu também. Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Para que tudo isso? Era só escondê-los. Ou seja, né, nós vamos deixar aí essa interrogação para vocês, né, esse questionamento, né? Será que a gente, quando a gente pensa em direitos humanos, né, a gente está pensando aí em casa, moradia, trabalho, proteção social, bem-estar, né? Ou estamos pensando somente em esconder estas duas realidades sociais? Nesse sentido, né, é que nós devemos e temos a necessidade de problematizar, né, de problematizar essas duas condições, né, a fim de desconstruir mesmo o conceito de pobreza e fome, né, é uma desconstrução diária desses dois conceitos de pobreza e fome, né? Que são dois conceitos, né, muito bem construídos, né, por intelectuais dos organismos multilaterais, pelos próprios governos, né, ao longo da nossa história de Estado, né, em relação que coloca a pobreza e a fome como uma situação individual, como se fosse uma responsabilidade do próprio indivíduo de sair, de encontrar a solução para sair da pobreza e da fome. Né? E aí, quando é colocado a responsabilidade ou mesmo a culpa, né? A culpabilização dessas duas condições ao indivíduo, nós tiramos a responsabilidade social do coletivo, né, do Estado enquanto nação e do conjunto da sociedade. Né? E aí nós temos um autor, né, que está aqui, inclusive, através desta obra Dialética do Concreto, né, que é Karel Kozik, que ele fala, né, que para compreender a coisa, né, significa conhecer a estrutura, né? Ou seja, não temos como conhecer a pobreza e a fome, conhecer bem esses conceitos, se a gente não vai na estrutura desses dois conceitos, né? E ir à estrutura desses dois conceitos significa decompor, né, e conhecer o todo, né, e não ficar apenas em uma única parte. Então, este é o nosso intuito, né, aqui junto com vocês, de pensarmos essas questões, de construirmos, de pensarmos, de refletirmos estas duas realidades, né, para construirmos possibilidades em nossos municípios e territórios, né? Então, nós temos hoje aqui vários municípios, né, inclusive vários participantes, né? E como que nós vamos construir isso? Como que nós vamos repensar e pensar e refletir isso nos nossos municípios e territórios?
né? E aqui é uma questão importante, né? Aí vem também a experiência e as vivências de cada pessoa, de cada profissional, não só nas suas instituições, né? Nas representações institucionais dos municípios, tanto públicas como privadas, né? Mas a sociedade civil. E vocês, com certeza, né, com a área de conhecimento de vocês, né, aqui nós temos assistentes sociais, psicólogos, algumas pessoas da área do direito, educadores, né, pedagogas, pedagogos e outros profissionais da área de gestão pública ou mesmo de organismos não necessariamente públicos, mas que estão junto. Então, esse é um desafio nosso, conhecer esta realidade mais adentro, né? Para tal vem um conceito, que é o conceito de desigualdade social. Joana? E aí é bem importante, né, a gente pensar a pobreza e a fome, né? Nessa direção de José Paulo Neto, ele é um professor de serviço social, né? Quem é do serviço social já deve conhecer bem esse professor, né? E ele tem um texto que é esse texto Estado e Política e Emancipação Humana, né, que nos ajuda a pensar, né, a questão da pobreza e da fome. Né? Então, e é a partir disso é que nós temos a convicção, né, de que só compreenderemos a pobreza e a fome na perspectiva do entendimento da desigualdade social, ou seja, não conseguiremos entender e compreender e assumir direitos humanos, o combate diário em relação à pobreza e à fome, se não compreendermos a partir da desigualdade social. Isso é bem importante para nós, né? Que a gente está discutindo justamente direitos humanos, né? Nós estamos aqui, vocês estão vai ficar um mês, né? 4 semanas discutindo objetivos aí a partir dos direitos humanos. Então, né? Como que nós vamos fazer se a gente não discute aí a questão da desigualdade social? Nesse sentido, o professor ainda, né? Ele fala, né? E aí eu concordo muito com ele, né? Eu e o Almir, principalmente, que a gente sempre fala sobre isso, né? Que nós precisamos ser críticos e radicais. Né? E hoje, ser radical é uma posição que incomoda muito, né? E que dá medo, inclusive, né? Hoje, falar de direitos humanos, muitas vezes, é uma ameaça, né? É perigoso, né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso, porque ser radical não era apenas um conceito, né? É uma atitude, né? E por ser uma atitude, ele é mal interpretado. A extremismos, né? Então, por exemplo, sempre quando a gente pensa em radicais, né? A pessoa é muito radical, sempre pensa do lado negativo da questão, né? Como se o islâmico extremo, né? Então, quer dizer, né? O radical extremo, não sei o quê. Então, nesse sentido, não é nessa compreensão, né? Pela etimologia da própria palavra radical, ser radical é ir à raiz, significa ir à raiz, né? Ou seja, ir ao centro nervoso. Gente, isso é muito importante para nós, compreender 2 fenômenos sociais, que é a pobreza e a fome. Né? Se a gente não for ao centro nervoso, nós vamos continuar maquiando a realidade social, justificando o porquê da não eficiência, né, dos programas, das políticas. Né? Então, é a partir desta compreensão de radicalidade, dessa compreensão de compreender a pobreza e a fome, ativa da desigualdade social. E aqui, claro, aparece uma coisa importante, né? Nós pretendemos minimamente, né, incomodar, né? O que é incomodar, né? Sair de um lugar cômodo, sair da zona de conforto, porque às vezes a gente também comete esse equívoco, né?
de se acomodar, né? Então, a nossa reflexão com vocês é um diálogo, né? Que muitas vezes a gente vai ter pessoas que vão concordar ou não, né? E não precisamos chegar, às vezes, num consenso, né? O conflito, nesse sentido de ideias, mas também de ações, ela é fundamental nos nossos espaços públicos, né? Na nossa vida, na sociedade em geral, né? E aí é uma reflexão que a gente traz com vocês. Esta figurinha, né, da raiz, mas que a plantinha parece tão pequena, mas ela é um indicador. Eu tenho que ir à sua raiz, né, esse centro nervoso. Mas uma coisa, tem uma teoria, a teoria do mirante, né, do pesquisador, né? Quantas vezes nós chegamos à frente de uma floresta e a vemos, às vezes, numa parte do seu todo, mas tem pessoas que vão se especializar em pequenos pedaços desta floresta. Tem pessoas que são expert em um único tipo de planta, ou de animal, ou de inseto desta floresta, né? Ou do próprio solo, né? Mas não consegue, às vezes, ver o todo, mas também não conhece as partes, né? Eu não posso nem desqualificar os indivíduos, os grupos, mas também eu tenho que entender o todo, essa estrutura do todo, né? E aqui vem uma reflexão que a gente pede para vocês olhar com muito carinho, né? Quem tiver interesse ir à frente, quando a gente fala de desigualdade social, tem uma relação direta entre trabalho e pobreza, né? Quanto isto não é só nos dias de hoje, né? Esta primeira imagem, ela não é aqui do Brasil, ela é da Índia, né? Trabalhadores em mineração na Índia. Porém, né, do autor, né, o fotógrafo, o artista, né, Sebastião Salgado, ele publica isto em 96. Opa, desculpa, em 96. Trabalhadores, uma arqueologia da era industrial, mas numa mineração, né, na Índia. Contudo, esta mesma imagem a gente encontra aqui no Paraná, encontra aqui no Sul, encontra no Brasil, encontra na América Latina e em vários outros lugares do mundo, né? Estas imagens, elas nos refletem um trabalho ainda extremamente precarizado. Se vocês procurarem no Google, só buscar imagens, né, vocês vão ter várias outras obras dele, por exemplo, sobre a Serra Pelada, né, e outras regiões de mineração, né, que nós temos, né? Aqui temos municípios, Rio Branco do Sul, né, uma das principais áreas de trabalho é a mineração, né, não só, né, Rio Branco do Sul. E da revista Democracia, aqui só vamos deixar a indicação bem recente, essa matéria, né, uma entrevista com a Lúcia Garcia, do final do ano passado. Ela traz, nesta revista, aparece esta ilustração do Tony Agostinho, onde fala os empreendedores. Isso está tornando um eixo temático, veja, na educação muito forte. Não é só nos espaços não escolares, mas na escola, desde a educação infantil, anos iniciais, isso começa a ser uma realidade. Veja os dois colegas aqui, né? Você não dorme melhor sabendo que é seu patrão? Eu não durmo, né? E aí é bem importante, né, a partir dessas ilustrações, né, a gente pensar aí a vinculação entre desigualdade social, pobreza e trabalho, né? Então, quer dizer, trabalho é também uma condição de direitos humanos, também é uma ação, né? E quando a gente, lá nos primeiros slides, eu dizia sobre a questão da responsabilização do sujeito, né, do indivíduo. Quando a gente vai vendo os documentos dos organismos multilaterais, às vezes do próprio Estado, a gente vai vendo que vai colocando muitas vezes vai incutindo muito essa ideia de empreendedores. Mas nós sabemos muito bem o que é empreendedor,
né? E o que nós precisamos para ser empreendedores, né? Nós precisamos, inclusive, de dinheiro, a questão financeira, nós precisamos de máquinas, muitas vezes, nós precisamos né, de várias questões que estão em jogo, que esse empreendedor aqui, ele tem apenas a vida dele, que ele está correndo riscos de vida, inclusive, né, pensando nas grandes cidades, né, e ao mesmo tempo, e além desta questão de que ele está, né, se colocando como se ele fosse o seu patrão, né? E realmente, né? Quando ele fala, eu não durmo, e quem que dorme, gente? Né? Com um dinheiro de salário já não é fácil viver e dormir, imagina, sendo o seu próprio patrão, né? E nós temos no Brasil autores que discutem essa questão do trabalho, do mundo do trabalho, mas nós temos um autor em específico, que é o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, e que no site do próprio ESED, da ESED, eles têm bastante documentos do professor Ricardo Antunes, né, e que ele estuda muito essa questão, né? Então, ele tem 2 livros que ele lançou em 2019, 2020, né? Um é O Privilégio da Servidão. E nesse livro, O Privilégio da Servidão, ele traz muito essa ideia da uberização do trabalho, né? E o outro é Riqueza e Miséria do Trabalho, né? Então, quem tiver interesses depois de aprofundar mais, compreender mais, vale a pena. Pode passar, Flor. Nesse sentido de pensar as desigualdades sociais e pensar a pobreza e a fome, né, nós também temos que pensar na posição do Estado, né? Esse Estado que ele é conservador e garantidor da manutenção dos interesses dos setores dominantes, né? Então, qual que é o papel do Estado? O papel do Estado é manter os interesses dos setores dominantes, né? E aí, nesse sentido, é que nós temos que, então, compreender também o papel das políticas sociais, né? Que é nada mais, nada menos, né? As políticas Acho que caiu o áudio. Caiu o teu áudio, viu, Joana? Não sei se foi só para mim. Josias? Eu estou ouvindo. Tá, então, enquanto o Estado garante, né, os Eu acho. O pessoal estão ouvindo a Joana? Não, travou aqui. Tá Deu uma travada, bastante. né? Voltou, Joana? Continua o senhor, então, professor Almir, explanando aí quando ela tiver... Isso. É importante trazer aqui, né, essa reflexão, quando a gente fala de manutenção dos interesses da classe dominante, né? Tem 2 pensadores nossos aqui da UniOeste, né, o Xavier e Deitos, que vai justamente estar falando sobre isso, né? Sobre como que as políticas sociais expressam essas contradições, né? As políticas sociais mantidas pelo Estado, né, e pelos nossos organismos, né, tanto federal, estaduais e também municipais, muitas vezes ela tem as suas contradições, né? Uma coisa é universalizar as políticas sociais. Seria, claro, um caminho próprio dessa área de dissolução do Estado capitalista. Se a gente garantisse que todas as políticas sociais atingissem os seus objetivos finais, né, com certeza esta sociedade capitalista ela deixaria de ter a sua âncora,
né, de acumulação da reprodução do próprio capitalismo, do próprio capital. Joana? É importante a gente pensar nisso, né? Que até mesmo vocês estão ouvindo, né? Quando não estiver ouvindo, aí o Almir aí ele fala, viu, Almir? Que a internet, infelizmente, ontem foi o professor Tadeu, né? A gente não conseguiu, e assim vai por diante. Mas porque às vezes a gente fica também no discurso, né, reivindicando, por exemplo, a universalização. Né? Então, para a gente pensar a universalização das políticas sociais, nós teríamos que pensar, então, da destruição, né, da dissolução do próprio Estado. Né? Então, uma vez que o Estado é o garantidor, né, dos interesses dos setores dominantes. Né? Então, só para a gente pensar nisso. Por isso que o movimento ele é contraditório, mesmo de contradição, né? Que ao mesmo tempo que está garantindo para uma classe, está dando também, de formas bem diferentes e bem menos expressivas, aos setores populares, né? Através das políticas sociais. É interessante essa questão das contradições do Estado, e é só um exemplo, né, que nós trouxemos do Delfim Neto, e aqui, principalmente, acho que todos conhecem muito bem essa figura política, né? Quem que é Delfim Neto, né? Quem que esse cara, né, esse intelectual representa, né? Com certeza não nos representa, né? Nós estamos aqui hoje, com certeza não nos representa, né? Mas foi uma entrevista deu a revista Poder, né, em 2009, e que demonstra muito bem essas contradições do Estado. Né? Então, eu até vou pedir permissão para vocês, para eu ler o que ele está falando ali. Né? Lula tem uma inteligência absolutamente privilegiada. Lula salvou o capitalismo brasileiro. Tem um vício terrível de ignorar a distribuição de renda. É uma competição, uma guerra. De mínimo para uma corrida ser honesta, duas pernas. Construir um mecanismo que aumente a igualdade de oportunidades, programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, é fundamental para dar moralidade ao capitalismo. Combinar esse sistema com sufrágio universal é muito mal. Só para a gente pensar, isso não é uma fala nossa, né? É uma fala de Delfim Neto, né? Em que ele fala aí da importância que foi um período histórico, né? Quando a gente pensa aí nesse governo, e as próprias políticas, né, que nós temos nesse período de governo também, que foi o período de uma ampliação aí das políticas sociais, né? Mas ele vem falando bem claro que justamente essas políticas que salvou o capitalismo brasileiro, né? E nós sabemos muito bem quem que ele representa e sabemos qual que é o lugar de fala de Delfim Neto, né? Que é o lugar de fala da grande burguesia brasileira e internacional, né? E esse é o papel do Estado. E pensar aí essas ações, né, que inclusive que culmina nas urnas, né? Nas urnas aí, nos períodos eleitorais. E aqui nós retomamos uma pergunta, daquelas perguntas iniciais. E como é difícil responder esta pergunta. Né? O que é fome? Né? O que é fome? Né? A gente até falava, será que alguém aqui entre nós já passou fome? E aí nós trazemos a Carolina Maria de Jesus, né? Ela tem uma obra que se chama O Quarto Despejo, são várias anotações ao longo da vida. A Joana até uma estudiosa, conhece muito melhor ela, né? É um grupo de pesquisa, de trabalho que elas têm, né? Que é o Leia Mulheres. E a Carolina traz a seguinte frase: a tortura da fome é pior do que a do álcool.
A tortura do álcool nos impele a cantar, mas a fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Carolina de Jesus. Né? E aqui uma imagem dela autografando este livro. Né? Bem, foi lançado. Pode falar. Né? Essa obra, quem não conhece, né? É uma obra da década de 60, né? Em que Carolina de Jesus nesta obra ela justamente trabalha e narra, né, o dia a dia das comunidades pobres da cidade de São Paulo, né, o que é ser pobre nas comunidades de São Paulo na década de 60, né, mas que se a gente for pensar, né, da década de 60 para agora, né, o que nós temos, né, em relação à fome, né? Muito atualizado essa própria situação da Carolina de Jesus, né? Então, por isso que quando nós vamos discutir fome, né, e pobreza, nós temos que pensar nisso, né? E o nosso compromisso social para com essas duas condições e para com essas populações, principalmente em relação às populações, né? Por isso que no início eu falei, quem já passou fome, né? Quem de nós já passou fome? Né? Porque quem já passou fome sabe o que é só ter ar dentro do estômago, né? Que o professor Tadeu, no início da fala dele, ele falou do número de... Né? Hoje nós temos aí a casa de mais de 1 bilhão de pessoas, né? No estado do Paraná. 1 milhão. Com fome, né? Em relação à fome. Só para a gente pensar nisso, né? Como que é isso? Para a gente problematizando aí nosso estado do Paraná. Pode passar, Filó. E aí é bem nessa direção, né, da fome, né? Uma das questões que, quando a gente pensa em fome, né, é pensar na questão alimentar, né? Na própria alimentação, né? Na nutrição das pessoas, né? Das famílias e tudo. Então, se o Brasil é um dos países que mais produz alimentos, como que a gente pode falar que o país tem fome, né? É uma contradição, né? Isso é uma contradição própria mesmo. Como que o país produz tanto riqueza e tem tanta gente passando fome, né? Então, isso é uma questão que a gente precisa também pensar. E o que temos enquanto ações do Estado e dos organismos multilaterais, como é o caso do Banco Mundial, né, da OCDE, da própria ONU, né, são soluções que não resolvem os problemas de ordem estrutural. Né? As soluções que eles apresentam são soluções que não resolvem a fome, o desemprego, a pobreza, né? Porque apenas amenizam, né? As políticas, as orientações, né? As formulações das políticas, elas amenizam essas situações, mas não acabam. Lá na Carolina de Jesus, na década de 60, né? E hoje nós estamos no século 21, no ano de 2021, e está cada vez pior. Vivendo situações fortíssimas em relação à fome e à pobreza, né? Então, a fome, ela é uma realidade brasileira, né? E de acordo com o relatório, né, que é uma organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil, em 2017, teve 2,5% da população vivendo a fome, ou seja, 5,2 milhões de pessoas. Isso em 2017, né? Parece que 2017 está muito distante de nós, né? Já passou muito tempo. Mas nós vamos atualizando os dados e a gente vai vendo que a situação vai só aumentando, né? Vai só aprofundando. Isso que a insegurança alimentar no Brasil, ela é gravíssima, né? E nós temos que discutir a fundo a crise alimentar, né? No Brasil e no mundo, claro, né? No mundo também, mas
discutir isso muito a fundo, né? Para a gente discutir fome, para a gente enfrentar a fome. E aqui, né, só para reforçar essa questão, eu fiz parte de um grupo, né, e faço parte de um grupo de pesquisa que discute justamente a crise alimentar. O que é a crise alimentar? Não é exatamente a não produção de alimentos e de produtos alimentícios, mas é justamente para quais fins se produz alimentos, né? Quem é que é beneficiado com esta produção de alimentos? Né? E nós estamos numa região que não tem quem não produz alimentos, mas até onde este alimento chega na mesa das pessoas. Aqui as duas fotos, né, do Brasil de fato, né, são fotos que trazem uma realidade. Será que essa realidade é tão distante dos nossos municípios? Ou a gente está escondendo algumas dessas informações? Né? Se você pensar, o Brasil produz muito mais do que seria necessário para cada indivíduo, cada família, né, nas suas diversas regiões, mesmo em regiões onde a produção é menor do que a demografia, né, a população desta região. Né? Contudo, a gente tem um maior problema de distribuição também desse bem chamado alimento. Né? É o que combate a fome. Né? Para combater a fome é necessário alimento, não é com ar. E aqui vem um conceito importante que a Joana vai trabalhar com vocês. Na minha dissertação de mestrado, quando eu estava fazendo Bolsa Família, né, e a condicionalidade da pobreza, nós chegamos nessa denominação, né, de quando está se tratando, né, o Estado está discutindo e assumindo essa questão da fome, da pobreza, acaba, né, a gente vai vendo muito cinismo, né, no discurso, né, um discurso muito cínico, né, porque, na verdade, não se resolve nada, né, e aí nós temos três autores, né, que nos ajudam muito a pensar nisso, né, o professor Roberto Ler, da UFRJ, ele falou, cuidado para a gente não cair nas tentações provocadas pelos cantos de sereias e pelas paixões, né? Cuidado aí com os apaixonamentos que nós vamos tendo, né? Em relação a comparar as políticas públicas, né? Que são políticas públicas sociais de uma envergadura enorme, né? E mesmo de projetos, de ações dos governos, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a essas comparações, né, dos governos. E o outro autor, né, outros dois autores, que é o Xavier e Deitos, eles falam já, né, e eu já tratei isso antes com vocês, né, que compreender as políticas sociais é entender que elas são produto da própria sociedade, né, da própria sociedade e das suas relações. Ou seja, para a gente compreender as políticas sociais brasileiras, nós temos que compreender a composição e a organização das relações sociais dessa própria sociedade, em que é fundada na desigualdade social. Né? E aí, a professora Virgínia Fontes, da Universidade Fluminense, né, ela fala também, é uma historiadora, e ela fala que ao longo dos governos, né, na história do Brasil, né, nós temos, ora, um recuo em relação às políticas, e ora nós temos um gotejamento de renda, né? Algo muito pequeno, mas que a gente consegue perceber, como é o caso do programa Bolsa Família, né? O caso das políticas focalizadas de enfrentamento à pobreza. O que ela fala, né? Qual que é a análise desta historiadora? Ela fala, olha, estas políticas focalizadas, elas não se traduzem em direito, elas não se traduzem em ações constituídas enquanto direito. Isso que muitas vezes essas próprias políticas elas servem
de estratégias de apassivamento, né, de controle desta população ou do conjunto dos trabalhadores em condições aí de sobretrabalho, em condições precarizadas, como é o caso da uberização, né, como é o caso de quem depende dos programas sociais, né, como Bolsa Família, como auxílio emergencial. E aí nós temos, né, para hoje, né, em grandes linhas, nós trazemos aí 2 organismos multilaterais, que é a ONU e o Banco Mundial, né? Por que nós trazemos para vocês esses 2 organismos multilaterais? A gente poderia trazer tantos outros, né? Mas nós trouxemos esses 2 justamente a ONU, porque os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, foi assumido pelo Brasil, né, na Agenda 2030, né, e o Banco Mundial é um dos formuladores de políticas sociais no Brasil e também na parte de empréstimos, né, de financiamento dessas políticas com condicionalidades, né? As políticas focalizadas no Brasil, elas são políticas financiadas pelo Banco Mundial e são políticas focalizadas, né? Então, não é só no caso do Brasil, claro que essas 2 organizações, elas atuam em diversas partes do mundo, sobretudo nos países da periferia do capitalismo, né? E aí esses 2 organismos, eles recomendam programas conjunturais, programas e políticas conjunturais, como é o caso no caso do Brasil, né, o Fome Zero, o programa Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria, né, e hoje, né, com o Covid e a pandemia, né, que estamos aí há 1 ano e meio, né, o auxílio emergencial, né? Então, para a gente pensar que esses organismos, eles, quando tratam do Estado brasileiro, da situação do Brasil, eles colocam o Bolsa Família como principal programa de combate à pobreza. Até hoje, por mais que esse programa já foi desconfigurado, né, já foi feito várias reformulações nele, mas eles ainda entendem que esse é o programa de combate à pobreza no Brasil. Só um pouquinho, pessoal. A nossa Mafalda, né, nos ajuda a problematizar esta realidade, né? Ela vai até o pai com o copinho de água, né? O pai meio assustado, sem saber o que a Mafalda sempre coloca ele uma pergunta, né? Faz ele pensar. Sou toda ouvidos, papai. Pode me explicar que, em vez de mudar as estruturas, todos só ficam remendando as peças? E aí é bem importante a gente pensar, né? Não é a realidade só das mulheres, mas porque muitas casas, né, tem os homens que costuram, que é o meu caso aqui, né? O que é costurar uma peça e o que é remendar uma peça, né? Então, o remendo, ele puxa de um lado e pode abrir o outro lado, né? Ou seja, se a gente não for pensar em mudar algumas peças ou mudar a peça central, nós vamos continuar remendando peças. E o remendar as peças, a gente pode pensar nesta analogia em relação às políticas sociais, pensando as políticas sociais, né, a partir do Estado, né, da relação com o Estado e com a sociedade capitalista, né? E aí nós temos esse aqui, vocês já estão trabalhando, inclusive nós nem vamos ficar muito tempo neles, né? Porque vocês já estão trabalhando há 2 semanas objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que inclusive no início o professor Tadeu falou, mas o nosso eixo trabalha justamente esses 2 primeiros objetivos, né? Que é a erradicação da pobreza
a fome zero e a agricultura e a agricultura sustentável, né? Então, só para a gente pensar que é importante vocês verificarem as metas de cada objetivo dessa agenda, né? E é interessante a gente pensar nisso, pessoal, né? Que eu chamo a atenção de vocês, porque que primeiro vem a erradicação da pobreza e a fome, e só no 10º objetivo é que vem falando de desigualdades. Por que a discussão e o enfrentamento em relação às desigualdades, elas vêm bem lá na frente? E aqui eu acho que é bem importante a gente salientar, né, para cada objetivo de desenvolvimento sustentável, né, no conjunto dos 17 objetivos, né, e quando a gente fala, né, vão lá no material, está disponível, né, esse material completo na Agenda 2030. Vocês vão encontrar ele em várias versões, né, e formas de se entender esses objetivos, né, e falando deles, né, um outro documento que a gente está indicando aqui, depois também vão atrás dele, né, até o professor Tadeu falou que trabalhou no PNUD, né, justamente em 2 décadas atrás, se eu não me engano, né, quando ele falou, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, o PNUD, né, um organismo vinculado à ONU, né, e é importante aqui, a erradicação da pobreza, o objetivo 1, é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. E aqui vocês vão encontrar lá metas para o ano de 2030, até 2030. Depois a gente vai trazer alguns dados para vocês perceberem isso, né? A curva que começou a ter de decrescimento da pobreza, da fome e da desigualdade social, né? O objetivo 2 é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria de nutrição e promover a agricultura sustentável. Claro, não é só ter alimento, é uma questão de segurança alimentar e melhoria de nutrição. Eu posso ter alimento, contudo, não ter exatamente fome, mas não quer dizer que eu esteja nutrido. Aí vem toda uma outra discussão que aí, sem discutir redução das desigualdades, eu não vou dar conta. Esse documento fala de 1 bilhão até 2030, né, em relação à extrema pobreza, né? Esse seria a meta, né? Contudo, o período agora da pandemia, né, fez com que estes números mudassem radicalmente. E é bem interessante, Almir, né, chamar a atenção de vocês para a gente pensar juntos. Por que nos 2 primeiros objetivos eles falam em acabar, né? Mas erradicar é o mesmo que acabar? Verbos diferentes e com conceitos diferentes, né? Quando eu falo de acabar, eu estou falando só de diminuição. Então, eles falam de acabar com a pobreza e acabar com a fome. E no objetivo 10, eles falam de redução da desigualdade. De problematizar que eles também, a gente acaba, eles acabam colocando verbos, né, que têm implicações nas ações, né, porque não vai acabar nunca com a pobreza nessa situação que a gente vive, nem com a fome, né? Se não combater a desigualdade social, a gente não vai conseguir nem erradicar a pobreza, né? Nem minimizar a pobreza, amenizar a pobreza, nós não vamos conseguir, se não combater a desigualdade social. Então, só um detalhe, né? É importante quando vocês investigarem, forem a fundo, tiverem esse fôlego, né, de estudar esses documentos, os 17 objetivos, eles têm que ser percebidos de forma integral. Contudo, há até uma imagem, né, que mostra como se fosse uma pirâmide, né?
a base com os elementos, os objetivos vinculados às questões ambientais, dos recursos ambientais, outros objetivos numa fase intermediária desta pirâmide, né, como seriam os socioculturais, né, e no topo desta pirâmide, os objetivos econômicos. E aí há um desequilíbrio constante quando a gente fala de organismos internacionais na perspectiva de um modelo capitalista, principalmente, nem sempre o discurso do socioeconômico ambiental tem equilíbrio, por mais que eles deveriam ser discutidos de forma integral, né? Nos documentos vocês vão encontrar com mais clareza esta questão da sustentabilidade. E aí é uma outra questão, né, que é bem importante quando a gente estuda a pobreza, né, essa questão da pobreza, essas duas realidades sociais, né, que a gente vai vendo nos organismos multilaterais e no próprio Estado, né, uma categorização de pobres, né? Então, na minha dissertação, eu fui percebendo isso nos documentos, né? Então, existe o pobre, o subpobre, o quase pobre, o em vez de ser pobre, os mais ou menos pobres, né? Então, a gente vai vendo que eles pegam e vai fazendo uma salada de frutas, né, em relação ao conceito de pobreza, né, que acaba categorizando de tal forma que não explica a pobreza. A pobreza fica tão desfacelada que não se explica, porque ela não se explica por si só, ela só vai ser explicada se a gente compreendê-la a partir das relações sociais da própria sociedade, do Estado e as questões econômicas, né? E aí, quando a gente vem para o Estado, é a mesma coisa, a gente vê pobreza moderada, pobreza extrema, né? Então, quer dizer, o que a gente explica, o que se explica por isso, né? Quando a gente fala de pobreza, o professor Tadeu, no início, disse, né, que claro que na compreensão do Banco Mundial, né? Por exemplo, quem que consegue viver com R$ 499? Pensa uma família com 4 pessoas, 5 pessoas vivendo com R$ 500. Essa é a renda que eles consideram para uma pessoa ser pobre. E para ser extremamente pobre, gente, é abaixo de 300. Né? Então, para a gente pensar assim, como que a família vive com R$ 500 e quem vive com R$ 500 e quem vive com 300, né? Nós temos aí uma diferença, se for olhar, pequena, né? E estão todos no mesmo conjunto, né? Estão sofrendo as mesmas consequências, né? E aí é só para a gente pensar que enquanto a gente está discutindo esses números, discutindo esses conceitos, né? Ou enquanto estão categorizando, né, a pobreza, os pobres, né, no Brasil e no mundo, estamos naturalizando essas realidades sociais. Né? Então, o risco da gente naturalizar e ver essas realidades como naturais, que elas não doem mais em nós. Né? A gente não sente mais a dor pelo outro, não ter casa, não ter moradia, não ter alimentação, não ter água, né? Saneamento básico, né? Não ter uma infraestrutura, então não ter um trabalho digno. Então, nós estamos naturalizando essas questões que são muito importantes para nós que defendemos, né, os direitos humanos. Pode passar. Pronto. Né? E acho que é muito importante, né? No slide anterior também falava não só da categorização dos pobres, mas também a categorização dos ricos, né? O extremamente rico, e aí tem dados internacionais que mostram, né? Até a Joana conhece muito melhor que eu, né? As 10 maiores fortunas do mundo, né? Onde elas estão, né? Quem são estes mega bilionários, né?
No entanto, a gente volta aqui para indo já para o nosso fechamento, né? O caminho da inclusão, o crescimento e a sustentabilidade. Né? Esse daqui foi um documento produzido pelo grupo do Banco Mundial. Né? Ele é bem... quando a gente fala recente, né? Uma coisa é falar recente desses anos, 2 anos que a gente está vivendo pandemia, 1 ano e meio, né? Como modificou a realidade de cada um de vocês, né? Em cada região aqui, né? Não só do Paraná, mas do Brasil e do mundo. Né? No entanto, neste documento do Banco Mundial, estava mostrando justamente um êxito dos programas sociais de combate à pobreza e à fome e de inclusão, né? Quando a gente fala de inclusão, também é a questão dos direitos humanos, sobre não só no Brasil como no mundo, mas o Brasil como o 5º maior país do mundo em termos populacionais, mas também na questão de território, né? Não é só das maiores populações do mundo, mas de questão territorial e a diversidade que nós temos, né? Não só de culturas, mas também das características, né, ambientais, socioambientais. E nesse documento vocês podem acessar alguns dados bem interessantes sobre sustentabilidade. Exatamente. Nós vivemos um sistema, uma sociedade que é sustentável, né? Isso a gente tem que pensar. E é interessante aqui, né, nesse slide aqui, a gente chamar a atenção para 2 questões. Uma delas, que aqui no meio, no lado esquerdo, né, quando está na parte escrita ali, então, os organismos internacionais, eles fazem uma diferenciação entre o Brasil, até o final da década de 90 e o Brasil pós-2000, principalmente a partir de 2003, né, com os programas implementados no Brasil de combate à pobreza e à fome, né, e o desemprego, né, a geração de emprego e renda no Brasil. Né, e aí esse diagnóstico do Banco Mundial, ele traz, né, e essas políticas, né, que é o programa Bolsa Família, principalmente, mas não só, como uma política a ser enviada para países, né, que precisam mudar aí a situação da pobreza, né, o enfrentamento à pobreza. E este foi uma das questões que me levou para Moçambique, né, como eu já havia dito lá no início, né. Então, eu ficava agoniada de pensar o que estava sendo levado, né, daqui do Brasil, né, em relação às políticas sociais. Né? E uma questão que eles também trazem, né, e que nós temos que sempre problematizar, e é super importante problematizarmos, esses números, esses gráficos, né, que eles trazem, mas eles apontam aqui nesse documento que entre 2001 e 2013, nós tivemos aí uma redução, né, um declínio bem sutil nas desigualdades. Né? A desigualdade social, ela é medida, né, através do coeficiente de Gini, né? Então, das rendas das famílias. E esse documento demonstra que houve uma redução muito sutil, mas houve uma redução de 0,59 para 0,53. E nós temos o gráfico que mostra, né? Que vem demonstrando. Mas, com certeza, né? Nós temos... Aqui é de 2001 a 2013, né? Mas nós hoje estamos em 2021. Né? E se a gente for pegar do 2019, né, final de 2019, início de 2020 para cá, os próprios slides anteriores deixam bem claro o aprofundamento. Né? Ou seja, esse coeficiente de Gini, com certeza, ele já foi muito mais, está sendo muito mais aprofundado. Né? Então, a desigualdade aí é enorme. Até o professor Almir estava falando antes, o ano de 2020 foi o ano
em que maior número de pessoas, de famílias brasileiras entraram no nível de pobreza, extrema pobreza e em situações de desemprego. Né? Ao mesmo tempo, nós tivemos 11 famílias brasileiras, 100 famílias brasileiras que entraram no rol dos bilionários. Né? Então, através da revista Forbes, né, que é uma revista só de ricos, a gente tem esses dados. 100 famílias brasileiras entraram no rol dos mais ricos do mundo em 2020. Ou seja, isso é a clareza da desigualdade. Enquanto milhares de pessoas vão para a pobreza, um pequeno grupinho sobe o patamar. Para a gente pensar nisso. Pode passar, Almir. Né? E aqui, né, Joana, acho que só antes de você falar, né, queria voltar rapidinho aqui nessa ideia. O coeficiente de Gini, né, aí, claro que entram as áreas das estatísticas, né, dos números apresentados por especialistas de alguns campos, né, que nem sempre é acessível a todos nós. Né, interpretar estas linhas, esses gráficos, né, nem sempre é fácil, né, mas ele viria numa escala de 0 a 1, né, quanto mais próximo de 0, menor seria essa desigualdade. Se nós estivéssemos no 0 lá, seria a igualdade, né, socioeconômica. Né, e é importante dizer, quanto mais longe deste 0, maior a desigualdade. Nós teríamos outros indicadores, né, sociais, econômicos, como o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Né, ontem a gente acabou até não reforçando isso. Né, o próprio professor Tadeu, né, nos lembrou de ações do governo do Paraná que são realizadas. Existem ações nos municípios, mas até onde eles conseguem realmente modificar essa realidade. Pensar, o estado de São Paulo, o estado do Paraná, são estados que têm um dos maiores IDHs do Brasil, e comparado até um dos maiores IDHs da América Latina. Né? E algumas regiões do Paraná, quando a gente vai, também são municípios e regiões com IDHs muito altos para a realidade brasileira e da América Latina. Né? Não comparado a alguns países da Europa, ou Japão, ou Estados Unidos, Canadá. Né? No entanto, nós temos aqui, nesta região que a gente está trabalhando, o Vale do Ribeira, é um dos menores IDHs do Brasil, e do estado de São Paulo e do estado do Paraná, né? Comparável a algumas regiões do Norte e Nordeste. Né? O que faz no mesmo estado ter essas diferenças? Né? A gente tem que buscar, claro, informações, nos preparar, até para propor políticas sociais mais efetivas. E aí a gente já está indo para o final, né? Só para vocês ficarem tranquilos que a gente já está indo para o final, né? E aí, por isso que é a ideia de concluir não concluindo, né? Nós não vamos concluir, porque a nossa intenção aqui não é essa, não é concluir, não é trazer receitas, né? Mas é fazer a gente pensar, né? O professor José Paulo Neto, como ele nos ajuda muito a pensar essas bases, né? E é muito interessante quando ele aborda, né? Só para a gente pensar mesmo, né? Aborda que diferença não é o contrário de desigualdade. O contrário de igualdade é desigualdade. O contrário de diferença é a indiferença. Né? E aí ele ainda chama a atenção, né? A nossa atenção. Não confundamos as palavras, pois elas não são inocentes. Né? O direito à diferença só pode existir entre iguais. Entre desiguais não há diferença. Há desigualdade. Né? Então, só para a gente pensar, né, que realmente são palavras que elas têm uma implicação política, né? Uma implicação aí social, política, né? Para a gente pensar nas estratégias de enfrentamento, né?
E assim, né? Realmente como um último pensamento um pouco mais técnico, teórico, mas também é prático isso, né? Quando a gente pensa esses dados que a Fundação Getúlio Vargas, principalmente a questão social, né? Na perspectiva social da Fundação Getúlio Vargas, ela nos traz dados, né? Vocês podem acessar aqui no portal da Fundação, dados bem atuais, né? Final de 2020, e se a gente for agora em 2021, esses dados já vão aparecendo, né? A pandemia jogou para a linha da pobreza quase 27 milhões de brasileiros, né? E aí, naquela classificação, que a gente pode concordar ou não com ela, de extrema pobreza, de pobreza, mas com certeza, na extrema pobreza, boa parte estão nesses 27 milhões. Né? O professor falou de 1 milhão na pobreza no Paraná, 353 mil na extrema pobreza aqui no Paraná, e 82 mil pessoas sem Bolsa Família estão até excluídos dessa área, né? E aí os cálculos, né? Aumentou esta extrema pobreza e essa pobreza no Brasil, e com certeza a gente tem que definir e procurar este fenômeno, nessas ideias de pobreza, extrema pobreza aqui na nossa região, né, da Grande Curitiba, nos seus municípios, na região de Ponta Grossa, né, na Grande Ponta Grossa. E uma imagem. Gente, esta imagem, né, eu coletei ela, né, nessa foto do Mauro Morelli, que fala do retrato do Brasil da periferia para o centro. Não, desculpa, né? E tem uma frase aqui que ele coloca para nós. Não estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo mar. Uns em iate, outros de barco, outros em salva-vidas e outros nadando com todas as suas forças para resistir e sobreviver. Como sobreviver na pobreza e com fome, né? E aí, claro, a imagem não precisa ser explicada, né? Ela se autoexplica. E aí, concluindo mesmo, né? Agora fechando mesmo, né? Nós trouxemos aqui um pensamento do poeta, né? Do nosso poeta Manuel de Barros, né? Na obra que ele fala Poesia Completa, né? Que fecha essa nossa reflexão para a gente abrir, né? Para os questionamentos, para as contribuições de vocês, né? Então, o casaco. O homem estava anoitecido. Se sentia por dentro um trapo social, igual se por fora usasse um casaco rasgado e sujo. Tentou sair da angústia. Isto ser. Ele queria jogar o casaco rasgado e sujo no lixo. Ele queria amanhecer. Aqui uma foto, né, clássica do Manuel de Barros, né, e com certeza, quando ele vai escrevendo isto, se a gente tivesse a possibilidade de pegar essa borracha e apagar muito dos dados, né, que nós verificamos, observamos, quantas vezes a gente desvia o nosso olhar ou nos acomoda, né? E nós agradecemos a atenção, né, eu e a professora Joana, né, gratos mesmo pela atenção, pelo convite do ESED, né, muito obrigado. E não terminamos aqui, não é para concluir, é para continuar com o diálogo. E uma última frase, né, o Pablo Neruda, né, um escritor, um pensador latino-americano, nos fala da seguinte maneira, né? Você pode cortar todas as flores, mas não pode impedir a chegada da primavera. E nós aqui, claro, neste frio do inverno, né, o nosso inverno bem rigoroso, e como isso é delicado. E terminamos aqui a nossa apresentação neste momento. Passamos a palavra para o Josias, né? E aí queremos aí o diálogo com vocês, né?
muito obrigado por enquanto. Vamos registrando aqui Elaine Scan. Também a Naira Para Levi. aí, filósofo. Não parei? Não? Não. Eu parei. Okay. Obrigada. Da Proteção Especial de Colombo, as duas. CRAS, Prefeitura Municipal de Agudos do Sul. Boa tarde, Andréia Klein, assistente social. Andréia D. Pinto, Núcleo de Apoio Jurídico. CRAS Bocaiúva, INSS. Moraes. CRAS Prefeitura Municipal de Agudos do Sul. Boa tarde, Andréia Klein, assistente social. Pérez, psicóloga, e Cássia Rocha, visitadora do CRAS de Agudos do Sul. E Proteção Social Básica. Heleniani Andreola, Ação Social de Tunas do Paraná. Aldeci Godoy, Marcelo Rodrigues, Adele Milena, do município de Adrianópolis. Assistente social de Tunas do Paraná. Adriane Casado, psicóloga do CRAS de Tunas do Paraná. Luciane Dalla Valle Correia de Freitas, Educação de Colombo. Também a Antônia Vandécia de Assis, assistente social, Departamento de Assuntos Comunitários de Colombo. Para Colombo prestigiando em massa, né? Olha, Muito bom. Miriam de Fátima Neres, diretora do Departamento Social de Tunas do Paraná. Gelta Limas. Os encontros anteriores ficaram gravados em algum local? Sim, Andréia pergunta. Andréia, estão no EAD da ESET. Daqui a pouco passa para você o link, ok? E agora abrimos, então, a palavra. Aqueles que desejarem fazer algum comentário, alguma observação. Parece que a Elisângela é a primeira. Fique à vontade, por favor, Elisângela, boa tarde. Elisângela? Ok. Quem gostaria, então, de fazer uso da palavra, por favor? Bom, pessoal, aqueceu o inverno aí. Debate. Fiquem à vontade para a gente dialogar. Temos ainda 39 pessoas aqui, ao vivo com a gente. É possível que pelo menos uma delas possa tecer algum comentário. Todo mundo muito tímido. Está tímido, né? E, claro, tem um princípio importante, né? Que nós também fazemos parte de um programa de extensão lá da Unespar, né? Que é o Coletivo Paulo Freire. E a questão do diálogo é muito rica para nós, né? Porque também a gente não parte de que existe uma verdade absoluta, né? Existem leituras de mundo, né? E a própria cultura, né? As formas de ver o mundo são diversas, né? Nem sempre a nossa forma de ver é a mesma do outro, né? E nem precisamos chegar nesse consenso, né? E por isso o ouvir, né? Não é só o falar, né? A gente se comunica no diálogo, né? E é importante, às vezes, a gente ter esse retorno de cada um de vocês, das regiões, até para ver se é pertinente, né? Aqui a Juscelia faz um comentário, né? Reflexões importantíssimas para a nossa região metropolitana norte, né? Mas exatamente como que se traduz, né? Essa reflexão para cada uma de vocês, né? Cada um de vocês. Acho que isso é bacana a gente estar pensando, né? A partir de quem é da psicologia, quem é do direito, quem é do serviço social, né? Quem é da pedagogia ou de qualquer outra área, da administração, e aí vai, né? Isso sempre é muito rico, este retorno. Até para ver se o que a gente está falando tem pertinência ou não, né? Eu estou vendo aqui a imagem do Jussier, né? Jussier,
Jussier, desculpa se falei errado, né, Jussier? Né, é bacana quando a gente vê a imagem de vocês, né, vendo, anotando ali, é legal. Né? Se é pertinente, porque até onde esses dados revelam algo que está no dia a dia da prefeitura, da secretaria que vocês fazem parte, de um CRAS, ou de local, regional. Vamos ouvi-los agora. Bom, ninguém desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão. Essa é a fala de um legislador. É verdade. Mas nós queremos agradecer ao grupo, né, que não falou, não trouxe a contribuição, mas que estava aqui participando conosco, né? Muito obrigada. Contem conosco aí, né, nos municípios, aí a ESED junto, né? Estamos aí juntos aí, tá? Construindo, tecendo conhecimentos, trocas de experiências, de saberes, né? E muito obrigada mesmo. Obrigada ao Josias, a Luana, ao professor Tadeu, mas muito obrigada a todos vocês que estavam aqui conosco. Agradeço a vocês também todos, né, presentes. É uma região muito rica e com culturas diversas, né, que a gente tem que conhecer. E nós reencontraremos com essa região na próxima semana. Por favor, pessoal. Obrigada. É preciso participar, não basta ouvir. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Josias. Obrigada, Luana. Tchau, tchau, obrigada, Luana. Professor Tadeu. Professor Tadeu. Até, professor. Até.